Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa! Estou aqui para fazer mais um vídeo espetacular, agora sobre a ditadura militar, uma página não tão heróica da nossa história. Muito triste a vida do ser humano. Bem, eu tentarei ser o mais objetivo possível, mas eu estou prometendo, mas eu já vou fracassar. Já vou dizer que eu vou fracassar, tá? Pelo seguinte, porque esse é um assunto muito complexo. E, infelizmente, nos últimos tempos, ele tem se tornado bastante controverso. Não na historiografia. A historiografia, aliás, tem feito cada vez mais pesquisas sobre esse assunto e sobre esse fato histórico complexo e tem trazido mais elementos para fundamentar as nossas aulas, enfim. Então, a historiografia tem feito um grande serviço com análises cada vez mais depuradas, com documentos cada vez mais fundamentados, enfim. Então, o trabalho historiográfico ele não tem controvérsia, embora haja, obviamente, debates sobre uma abordagem mais econômica, uma abordagem mais cultural, uma abordagem mais política, ou uma abordagem que mescle os diferentes aspectos desse grande evento que foi a ditadura militar no Brasil. Pois bem, então o objetivo na verdade eu vou fazer uma playlist. Inicialmente eu vou falar sobre o golpe e sobre o governo do Castelo Branco, e aí depois eu vou falar sobre o governo do Costa e Silva e sobre alguns atos adicionais, e aí falar sobre a resistência que se inicia no Costa e Silva e depois vai ao Médici. E aí aproveito o ensejo e já falo do Médici, depois eu vou falar sobre o Geisel e falar finalmente sobre o governo João Batista Figueiredo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo agora falando sobre a ditadura militar. A ditadura militar, ela começa com um golpe. O golpe, ele começa no dia 31 de março e ele vai avançar ao longo do mês de abril de 1964. Há um debate, não na historiografia, novamente, sobre o conceito, melhor conceito para se utilizar em relação à tomada do poder pelos militares, com a ajuda do Congresso, obviamente. Os militares, propaganda que se fazia, os documentos oficiais, utilizavam o nome de revolução. E a historiografia utiliza o nome de golpe. O golpe, é bom esclarecer, do ponto de vista da nomenclatura, ele é um movimento político, ou é um movimento violento, de forças do Estado contra o próprio Estado. Por exemplo, quando o Congresso se mobiliza para derrubar o presidente de uma maneira ilegal, porque existem maneiras legais para o Congresso se voltar contra o presidente. Não, se voltar não, mas o Congresso ele tem como, por exemplo, abrir processos de impeachment. Isso é prerrogativa legal prevista na Constituição. Isso não é golpe. Então, pode, por exemplo, haver a cassação de um mandato de um presidente que se inicia no Congresso, isso é cassação de mandato, que a gente chama de impeachment. Mas, quando o Congresso, por exemplo, de uma maneira ilegal, utilizando artifícios alheios à Constituição, aí nós temos o golpe. Mas o Brasil, ele pródigo em golpes militares, quando os militares se voltaram contra o próprio Estado brasileiro. Então, aconteceram golpes, por exemplo, na Proclamação da República, em 1930, 1937, 1945, 1955, 1961 e, finalmente, 1964. Então, existem vários golpes dados pelos militares, porque os militares eles são membros, eles são funcionários do Estado. São pessoas e funcionários e profissionais que são pagos pelos impostos dos cidadãos. Portanto, a responsabilidade dos militares é proteger o Estado, inclusive contra forças externas. Pois bem, então, se esse exército, se os militares se voltam contra o Estado, então aí tem a configuração do golpe. A revolução é quando há um movimento da sociedade contra o Estado ou contra o governo. E aí, como por exemplo aconteceu na Revolução Francesa, então pessoas alheias ao Estado, elas tomam o poder e mudam a estrutura do governo, tá? Então a revolução em 64 não aconteceu uma revolução, aconteceu um golpe civil-militar. Algumas pessoas, inclusive, incluem o nome empresarial.
Mas eu acho, na minha avaliação aqui bem modesta, que o empresarial já está contido no civil. Portanto, o nome mais comum que você vai encontrar por aí nos livros de história é o golpe civil-militar. Pois bem, o golpe ele começa com bastante... ele começa em 61, porque os militares não queriam deixar que o João Goulart assumisse, porque o João Goulart era vice do Jânio Quadros. E quando o Jânio Quadros renuncia em agosto de 1961, o João Goulart estava em missão na China. E ele é avisado para voltar ao Brasil, e quando ele está voltando ao Brasil, os militares mandam uma mensagem de que se ele pousasse no Brasil, ele seria preso. E aí, imediatamente, ele desvia o voo para aguardar os acontecimentos, e aí o Brizola, que era o governador do estado do Rio Grande do Sul, vai se mobilizar na chamada Campanha da Legalidade, para que, inclusive, mobilizar pegando em armas. Ele ameaçou haver uma guerra civil no Brasil se o João Goulart não tomasse posse. Uma saída conciliatória foi garantir a posse do João Goulart, mas não com plenos poderes. Ele terá, na verdade, que dividir o poder. Na verdade, ele não vai ter poder. Quem vai ter poder de governo vai ser o primeiro-ministro, ou o presidente da Câmara dos Deputados, que na época era o Tancredo Neves. Então, o João Goulart não assume com plenos poderes. Ele só vai assumir efetivamente em 63, quando há um plebiscito, uma consulta popular, e aí a população, então, ela vota pela volta do presidencialismo. E aí o João Goulart volta com plenos poderes. E a verdade é que o governo dele é muito conturbado, num momento muito delicado na história mundial, que era a bipolarização da Guerra Fria entre o mundo soviético, o mundo socialista, e o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então, nesse momento bastante delicado, bipolarizado, qualquer coisa que aparentasse um projeto um pouco mais progressista já era taxado de comunista. Obviamente, o termo comunista ele é um nome genérico utilizado para se referir a grupos que defendem, por exemplo, revoluções ou grupos que defendem medidas progressistas. E esse nome ele tinha, naquele contexto da década de 60, um apelo pejorativo, porque o anticomunismo brasileiro era, desde a década de 30, muito forte. Tanto é que ele foi utilizado para que o Vargas desse um golpe para institucionalizar a ditadura do Estado Novo. E agora, em 64, o anticomunismo ele ganhou cada vez mais forças, porque inclusive havia um apoio de empresas privadas norte-americanas que financiavam, por exemplo, políticos para que eles ocupassem os lugares no legislativo, enfim, no legislativo principalmente. Então havia um clima anticomunista muito forte no Brasil, que é uma coisa já histórica. O anticomunismo é uma das ideologias mais presentes na história da República Brasileira. E ele está presente até os dias atuais, né? Pois bem, então, diante das propostas reformistas do João Goulart, o discurso anticomunista ele se fortalece cada vez mais, principalmente devido também à crise econômica e social que o país passava. Então, é um momento de instabilidade política, social e econômica, e os militares se valem, então, de uma capacidade de atribuir ao João Goulart essa pecha de comunista, e aí, com isso, há uma grande mobilização. A mobilização civil, a marcha da família com Deus pela propriedade, pela pátria, vai se mobilizar, e aí há uma grande mobilização. Então os militares percebem que existe apoio popular para a tomada do poder. O João Goulart ele acaba sendo deposto ainda no Brasil. Ele não tinha saído do Brasil ainda, e aí o presidente da Câmara dos Deputados, chamado Ranieri Mazzilli, ele declara vacante a cadeira presidencial. E aí o João Goulart ele recebe telefonemas de alguns generais que são próximos a ele, mas ele decide não resistir. Ele decide sair de cena para que não houvesse ali uma guerra civil, enfim. O que é interessante sobre a questão da repercussão do golpe é que ele é muito bem recebido.
Ele é bem recebido pelos políticos de uma maneira geral, principalmente políticos ali do PTB, alguns políticos do PTB, melhor dizendo, políticos do PSD e políticos da UDN. A UDN é a maior entusiasta em relação a isso. Então, no campo político, há uma boa recepção do golpe. Na imprensa, sobretudo, há uma grande celebração, como a gente pode ver aí no jornal O Dia, que traz a sua manchete aí bem destacada, de repulso ao comunismo. Então, é como se o golpe militar fosse um golpe contra o comunismo ou para evitar que o comunismo fosse instalado no Brasil. O que era efetivamente um artifício argumentativo que não tinha base na realidade. De qualquer modo, a imprensa celebrou bastante. E vários outros grupos empresariais, grande parte da Igreja Católica, organizações civis como a OAB. Então, uma boa recepção. Porque a questão é que a avaliação naquele momento é que o país ia muito mal e era necessário, portanto, uma intervenção radical para que as coisas mudassem. Bem, entretanto, para surpresa de muita gente vai começar agora a ver, perceber e, enfim, sentir os efeitos da atuação dos grupos militares da linha dura. Então, existe historicamente assim uma linha do exército ou dos militares, uma linha legalista e uma linha dura. A linha legalista é a linha que historicamente lutou, ou quer dizer, atuou para a preservação da Constituição ou das garantias legais. Já a linha dura, que ficou assim, particularmente mais presente na política a partir de 1930, ela vai atuar justamente de uma maneira mais reacionária para assim, evitar qualquer tipo de indício da presença de pautas progressistas, etc. Né? E a ditadura militar, teoricamente, ela vai ter 5 presidentes, 2 presidentes da linha dura e 3 presidentes legalistas. Na prática, eu tenho muita dificuldade de diferenciar os presidentes da linha dura e da linha legalista, porque todos eles atuaram de uma maneira ou de outra para evitar o retorno da democracia. Mesmo o último presidente, que foi o João Batista Figueiredo, ele fez várias falas amaldiçoando ou demonizando a democracia, dizendo da incapacidade da população brasileira para eleger seus próprios governadores, enfim. Então existia ali um discurso antidemocrático perpassando por todos os presidentes, seja os legalistas, seja os da linha dura. Embora os declaradamente da linha dura, eles tenham atuado de uma maneira muito mais opressiva, muito mais explícita, a violência foi muito mais contundente durante os seus governos. Bem, dando continuidade, então nós vamos falar um pouquinho, quer dizer, na verdade, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo já ficou um pouquinho grande, então eu vou cortar aqui nesse momento, porque aí depois eu falo especificamente do Humberto Castelo Branco, falo de alguns atos institucionais que ele criou, e aí depois eu falo lá do Castelo Branco. Então vamos fazer direitinho para todo mundo ficar feliz, você não ficar perdido. Até agora você entendeu. Eu caracterizei aqui um pouco o que foi o golpe, um pouco um contexto, de uma maneira muito rápida, como foi o contexto. Eu tenho um vídeo sobre o João Goulart, que você pode procurar depois, mas então eu fiz essa caracterização do que aconteceu antes, e aí agora você já pode saber a diferença entre golpe e revolução, e você não vai mais pagar mico nas redes sociais. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam daqui a pouco assistindo meu próximo vídeo. Até mais. Tchau!